Olá, povo do pote. Bem-vindos mais uma vez ao seu canal de conexão com a natureza. Bom, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre esse resedar. É uma árvore que eu já estou trabalhando há aproximadamente uns 2 anos e meio. É uma árvore que eu adquiri em viveiro, e quando eu adquiri ela tinha aproximadamente uns 2 metros de altura. Vocês vão conseguir observar agora a estrutura dela um pouco mais detalhadamente. Ela tem aí um nebare com as raízes expostas, e eu estou trabalhando para que elas fiquem nesse estilo mesmo de raízes expostas. É, ela não tem praticamente conicidade, né, no seu tronco principal, e essa parte superior ela já foi trabalhada por meio de aramação. Então, quando eu adquiri, eu fiz uma poda drástica, e esse aí já é o resultado desses 2 anos, né, de estruturação, uma pré-estruturação, para que a planta ganhasse alguma conicidade e algum movimento, né? Observando bem a estrutura dela, eu pude ver que eu teria que fazer uma intervenção um pouco mais drástica, né, por conta dessa falta de conicidade. Portanto, assim, para iniciar esse trabalho, eu comecei fazendo essa poda, né, trazendo um pouco aí os entrenós mais para trás o possível, tá, para fazer a diminuição dessa massa verde. Por que disso? Para facilitar, né, a visualização da estrutura, e para que os galhos também não me atrapalhem na hora que eu estiver realizando os procedimentos, né. Vou realizar 2 procedimentos, dentre eles a alporquia. A alporquia ela nos ajuda em vários sentidos, né? No sentido de uma reprodução de uma planta, um ajuste de conicidade, como é o caso, né, desse resedar, por conta desse tronco principal que é bem tubular, que não tem nenhuma conicidade. É o porquê vai entrar para auxiliar nesse processo. E essa parte que eu estou trabalhando agora, fazendo essa poda, vai ser uma nova planta, né? Então, como eu falei anteriormente, ela vai ser dividida em duas. Essa parte superior vai ser uma planta, e a parte inferior que vocês viram com aquele nebare bem interessante vai ser uma outra planta, né? Eu vou dar continuidade com os galhos que já existem aí. Eu vou mostrar para vocês aí mais detalhadamente, assim, mas a estrutura dela tá bem legal, assim, essa estrutura que já foi desenvolvida. Eu gostei desse tronco com movimento nessa parte superior. Eu acho que vai ser um trabalho aí que vai render bastante para o futuro, e vai dar uns resultados bem bacanas, assim. O resedar é uma planta que ela responde bem em relação à poda. Então, pelo menos essa planta ela tem bifurcado, mas ela tem também os contrapontos, que os galhos dela são bem sensíveis, né? Então, quando você vai fazer a aramação, você tem que tomar bastante cuidado para não quebrar o galho. Assim, é muito fácil perder galhos no resedar, principalmente quando eles ainda não estão lignificados, né? Eles não estão aí lenhosos. Os galhos verdes, assim, eles quebram com muita facilidade. Então, realizando aí essa poda para diminuir a massa verde, a estrutura ela se mostra, né, com mais clareza. Assim, eu consigo ver aí de uma forma bem melhor toda a estrutura, e isso vai facilitar na hora de realizar todos os procedimentos. Essa parte inferior, ela vem sendo desenvolvida desde quando eu adquiri a planta. Então, por meio de podas, aí a gente chegou a esse resultado que vocês estão vendo. E eu tenho evitado realizar a poda nessa parte inferior, né? Para quê? Para que os galhos eles engrossem mais, porque geralmente os primeiros galhos da planta são os galhos que nascem primeiro, portanto eles são mais grossos do que os galhos superiores, né?
Aí eu já estou verificando o que eu vou poder fazer com esse galho, né? Eu já tenho a ideia de fazer com esse galho uma encostia, ou seja, disponibilizar já um segundo galho para a planta, né? Utilizando esse galho que sai aí do primeiro patamar, do primeiro galho. Então, assim vocês conseguem observar mais claramente, né, a questão da falta de conicidade, e é aí que eu vou fazer uma alporquia. E essa alporquia, como eu falei anteriormente, ela vai dividir, né, essa planta. Então, daí para cima vai ser uma planta, não é? E essa parte de baixo vai formar a outra planta, né, o nosso outro resedar. Então, vou ficar com 2 resedais. Eu vou ter que fazer um trabalho nas raízes também. Apesar do estilo ser de raízes expostas, eu vou ter que podar, né, essas raízes, retirar algumas raízes aí que não vão fazer parte desse projeto. E então, basicamente, o objetivo do vídeo de hoje é esse, né? É realizar esse procedimento de alporquia e o procedimento da encostia. Então, esse é o local onde eu vou fazer a alporquia. Para isso, eu vou utilizar, né, essa ferramenta. Essa ferramenta é muito boa para fazer a alporquia. Por quê? Porque ela circunda com a lâmina toda a circunferência do tronco. Então eu consigo fazer um corte bem bacana. Esse galho, gente, ele vai ser a continuidade da planta. Então, por conta disso, eu vou fazer a porquia acima dele. Então, quando as raízes brotarem e eu retirar a parte superior, a nova planta ela vai começar desse galho aí, vai ser o novo ápice. Os vídeos como esse, eles são resultado do que eu realizo de procedimento nas plantas durante a semana. Vocês podem acompanhar também, né, fotos desses procedimentos e outras dicas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, quem puder dar aquela força, eu agradeço bastante. Gente, então aí vocês conseguem ver a ferramenta em ação. É muito mais fácil, né, fazer essa delimitação do anel utilizando essa ferramenta. Ela eu indico, né, ela ajuda demais aí. Eu acho que se vocês adquirirem, não é uma ferramenta cara, vocês vão gostar. E a partir desses cortes, então, eu vou retirar a casca, formando um anel, né, que é o famoso anel de Malpighi. Então, essa vai ser a parte do tronco onde vão ser estimuladas as emissões de novas raízes, né? Então, a partir da emissão de novas raízes nesse ponto, eu vou ter uma planta nova, uma planta independente. Ou seja, eu vou conseguir dividir essa planta em duas. Bom, a partir do anel já formado, eu vou raspar bem essa parte que fica embaixo da casca. Por quê? Porque isso vai favorecer, né, a emissão de novas raízes aí nesse ponto. Então tem que raspar bem até que fique bem, bem branquinho, né? Um processo muito semelhante a você descascar uma fruta, né? Então as raízes elas vão brotar nessa área branca que ficou exposta, que eu estou deixando exposta aí por meio dessa raspagem. Eu vou utilizar para envolver essa área que está toda raspada um musgo esfagno, né, umedecido. Eu estou utilizando também um pouco de enraizador, né, para poder aumentar as nossas chances de sucesso. A partir desse momento, eu pego e envolvo toda essa área que foi raspada, todo esse anel com o musgo, e depois eu embalo isso tudo, como se estivesse embalando um bombom, uma bala. Então aí vocês estão vendo o resultado final da alporquia, tá? Eu utilizei para lacrar, né, esses lacres plásticos que eu uso bastante aí no dia a dia. Quem me acompanha lá no Instagram, né, sabe disso, que eu posto várias fotos utilizando esses lacres, que eles são coringa. E agora vamos partir para o próximo procedimento, né, que é a parte da base da planta, que eu vou fazer uma encostia.
Aí vocês conseguem observar, né, que vai ser o galho que vai dar continuidade à planta, gerando uma conicidade bacana. Como eu falei lá no início, né, que o Resedar ele tem uma resposta boa, né, pelo menos nesse aspecto de crescimento, de novas brotações, eu tenho certeza que a partir da retirada da alporquia vão brotar novos galhos aí, né? Mas aproveitando que a gente já tem um galho numa posição boa, eu vou fazer essa encostia para a gente garantir que um segundo galho já esteja na estrutura dessa planta. Acho que ela vai ficar bem legal assim, porque ela tem essa base aí bem interessante, né? Um nebário bem interessante. E o resultado eu acredito que vai ficar bem bacana. Bom, então, o primeiro passo é fazer a marcação, né, no ponto do tronco que eu vou querer realizar essa encostia. Então eu faço a marcação aí da área e vocês vão observar logo na sequência que a partir daí eu tenho uma noção bem clara de onde eu vou ter que fazer a incisão no tronco. Então eu vou realizar uma incisão no tronco, retirando a casca, né, e parte do tronco, fazer um corte côncavo que vai possibilitar o encaixe desse galho, né? Então vai ser aí que eu vou fazer a junção do galho com o tronco e com o tempo esse tecido ele vai fundir e a planta vai entender que dali tem um galho que deve ser alimentado. E esse galho ele vai passar a fazer parte aí desse ponto do tronco. E vai ser possível eu realizar o corte desse galho, separando ele do primeiro galho que vocês estão vendo à esquerda, que é o ponto de origem dele. Então ele vai ser um galho que vai sair dali, dessa posição. Bom, então vocês conseguem ver que eu realizei o corte, esse corte côncavo onde o galho está encaixando direitinho. É muito importante que esse encaixe esteja, né, realizado de uma forma bem adequada. Para quê? Para que ele não se movimente depois, porque vai ser fundamental que ele fique bem fixo para que essa fusão aí ocorra. E outra coisa que ajuda bastante aí, uma dica que fica, é a marcação também do galho. Então, marcando o galho, eu vou ter uma noção exata do ponto de encaixe dele no tronco e eu vou realizar uma escarificação, uma raspagem na face que vai ficar em contato com o tronco. E isso também vai aumentar as chances que esse procedimento dê certo. Que o tronco entenda com o tempo que tem que alimentar esse galho e o galho seja fundido ao tronco, permitindo com que a gente realize o corte do galho, a separação do galho do seu ponto de origem. Né? Então aí vocês me perguntam, qual é o momento que eu vou saber que eu posso realizar o corte e que o tronco já está entendendo que o galho ele faz parte do tronco? Geralmente, a parte que está após, né, o ponto de fusão, ela começa a engrossar mais do que a parte que está antes do ponto onde foi feita essa encostia. E aí vocês conseguem enxergar isso nitidamente. Eu vou fazer, é claro, os vídeos de acompanhamento, né, dessa planta que vocês vão conseguir observar isso melhor. Vai ficar mais didático, né, quando eu for realizar o corte de separação. Mas só para vocês terem uma ideia. A parte posterior do corte ela começa a engrossar mais. E aí eu posso separar ela do galho principal. Bom,
algo que eu sempre falo nos vídeos aí que é fundamental, que todo corte ele tem que ser isolado. Então estou utilizando aí a pasta cicatrizante para poder envolver, né, esses cortes, para que não entre água, né, da chuva e que possa ter uma chance de apodrecimento aí. Então, cortou a sua árvore, realizou algum procedimento de raspagem, isola a área para não ter problema mais à frente. Tá? Então, capricha aí na pasta cicatrizante, né? Algumas pessoas têm me perguntado, né, o que eu utilizo para fazer essa pasta. Depois eu vou colocar um vídeo ou no Instagram ou aqui no Facebook ensinando, né? Mas é uma pasta bem simples ainda, não tem muito mistério não. Bom, então aí eu estou fazendo o acabamento, né? Vou retirar aí a pontinha do lacre e vou isolar ainda mais a área, né, com outra coringa aí para todo mundo que cultiva o bonsai, né? Que é a famosa tira da câmara de ar. Então, utilizando a tira da câmara de ar aí, ela vai fixar ainda mais esse galho no tronco, né? A gente não vai correr risco aí de ter movimentos bruscos, aumentando mais ainda a chance de que isso tudo dê certo, tá? Além de deixar um trabalho limpo, né? Um trabalho bem bacana. Bom, vocês conseguem ver o resultado aí tanto da alporquia quanto da nossa encostia, né? Então, esse galho depois ele vai ser aramado, ele não vai ficar tão baixo assim, né? Mas isso eu vou deixar claro para um segundo momento, para não estressar mais esse galho. Eu quero muito aí que ele permaneça vivo, que isso dê certo. Vocês conseguem ver aí que nessa parte de baixo ela permanece, os galhos permanecem bem longos. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou podar todos os galhos, com exceção do galho que eu fiz a encostia. Para quê? Para que a planta entenda, né, que é justamente esse galho que ela deve mandar a maior quantidade de seiva. E aí, com a passagem de seiva nesse ponto, eu estou justamente estimulando essa fusão que é tão esperada. E aí vocês conseguem observar os procedimentos que foram feitos, né? Tanto a alporquia quanto a encostia. Mais à frente eu vou estar postando vídeo com a continuidade desse projeto. Vocês verem o resultado aí de tudo que nós fizemos nesse vídeo. Muito obrigado, pessoal, por ter permanecido até agora. Quem gostou, dá aquela força, se inscreve no canal, né? Dá um like no vídeo e comenta aí fazendo as suas observações, o que você achou, o que precisa ser mudado, se você tem uma planta semelhante, que isso tudo aí vai ajudar o canal da gente a crescer ainda mais. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.